dons. Cante a Ele. Não vejo razão na minha vida sem assim como fogo. Glória. Aleluia. Somente o Senhor é digno de toda a honra e toda a glória. Aleluia. A único que é digno de receber novamente, a único que é digno. Ministramos
consagramos todo nosso ser a Ti. Aplauda ao Senhor Jesus, a Ele toda a honra e toda a glória. Amém. Glória a Jesus. Glória a Deus. Eu convidei nessa noite para estar ministrando aos nossos corações pastor Mateus. Para quem não sabe, pastor Mateus é meu filho e filho daquela mulher bonita. É bonita sim porque parece com a mãe, por isso que é bonita sim. Mateus vai estar ministrando hoje dentro do tema que nós combinamos e ele vai estar falando. Oremos para que mais uma vez Deus possa estar usando o servo dele nas mãos do Senhor. Deus e Pai, mais uma vez queremos te agradecer a Deus por estarmos juntos nesta noite. Teu servo, Senhor, estará fazendo uso da Tua palavra, Senhor, e que esta palavra, ela possa, Senhor, vir de encontro, Senhor, às nossas necessidades, e que possamos entender, ó Deus, que é o momento de nós descruzarmos os braços e dar continuidade àquilo que o Senhor Jesus veio e fez durante aquele período que aqui esteve. Sê com Mateus, ó Deus, a nossa oração, o nosso pedido, no nome de Jesus, amém. Não vou usar não? Diga aí, Liz. A paz do Senhor, agora está funcionando. A paz do Senhor, meus irmãos. Fica à vontade para se sentar no seu lugar. Uma alegria muito grande estar aqui com vocês mais uma vez. Saudade de muitos que não vejo há um tempo grande. Espero que esse tempo de quarentena e de dificuldade esteja formando em nós um amor maior pela Igreja de Jesus. Amém? Tem um pastor que eu gosto muito. Ele passou por um câncer muito difícil, um câncer, se eu não estou enganado, de cérebro. Um câncer super agressivo. Ele sobreviveu a isso e depois ele escreveu um livro chamado Não Desperdice o Seu Câncer. Ele fala sobre como é que sofrimentos na nossa vida, nenhum sofrimento é bom em si, mas Deus, soberanamente, poderosamente, usa o sofrimento com um propósito. É isso que significa ser mais do que vencedor em cima dos sofrimentos. Quando Paulo escreve nós somos mais do que vencedores, é porque um vencedor vence, certo? Um vencedor vence. Paulo não estava dizendo apenas que ele venceu os sofrimentos, que ele venceu as dificuldades. O que ele está dizendo é que as dificuldades e os sofrimentos não apenas foram vencidos, mas eles serviram a Paulo. Eles foram usados como escravos de Paulo no seu aperfeiçoamento, na sua santificação. Isso é ser mais do que vencedor nas dificuldades e ansiedades da nossa vida. É quando essas coisas nos servem, elas passam a moldar em nós o caráter de Cristo. Então eu oro para que esse ano difícil que a gente está passando esteja servindo para moldar algo em nós. Um amor maior por Jesus, pela igreja dele, pela missão dele. E é nesse propósito que eu quero pedir que você abra em Atos capítulo 1. O tema desse mês é hora de descruzar os braços. E dentro desse tema, eu quero ler capítulo 1 de Atos, dos versículos 1 a 11. Eu vou pedir para a gente ler o texto e você deixar a sua Bíblia aberta, tá bom? Vamos lá então, Atos 1, do 1 a 11. Palavras de Lucas. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até um dia em que ele foi levado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E comendo com eles, deu-lhes essa ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então os que estavam reunidos com Jesus lhes perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi levado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para cima?
Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Amém? Irmãos, o livro de Atos é um livro histórico, narrativo. E ele não foi escrito apenas com o propósito de nos dar informações. Aliás, nenhum livro da Bíblia é um livro que foi escrito apenas para nos dar informações. Todos os livros da Bíblia, e Atos também, é um livro escrito para nos moldar de alguma forma. No caso do livro de Atos, não é apenas um livro que relata aquilo que Deus fez por meio do começo da igreja, mas é aquilo que Deus continua fazendo e irá fazer por meio da igreja. Então, o livro de Atos, nós não lemos apenas dizendo assim, que maravilhoso que Deus fez, mas sim, que maravilhoso que Deus quer fazer através de nós. Se a gente não tiver essa perspectiva, vira apenas um livro de história. Mas isso não é um livro de história, isso é a palavra de Deus, promessa de Deus, do que Ele quer fazer através do seu povo e por meio do seu povo. E para a gente poder entender o livro de Atos, nós temos que retomar a história bíblica, ok? Lá do começo, bem rapidamente. Deus cria todas as coisas com propósito, beleza, harmonia e graça. Satanás entra numa rebelião contra Deus, engana a humanidade que passa a se tornar agora rebeliosa contra o próprio Deus. A partir do momento que isso acontece, então a humanidade fica cativa do diabo, cativa do próprio pecado e contra agora Deus, ok? Mas Deus faz algo. Deus envia o seu filho a fim de vencer a morte, a fim de vencer Satanás, a fim de vencer o pecado. Mas ele não apenas morre, ele também ressuscita. E quando ele ressuscita, todo o Novo Testamento diz, a ressurreição é a maior prova de que Jesus é o que ele falou que era e fez o que ele falou que fez. A ressurreição, então, é a grande prova. Jesus estava totalmente certo e era totalmente verdadeiro no que ele falou, no que ele fez e no que ele nos mandou fazer. A ressurreição, então, é essa prova e não à toa. Lucas diz que depois da sua ressurreição, ele passou 40 dias dando provas incontestáveis de que ele ressuscitou. Porque se Jesus não ressuscitou, meus irmãos, eu lembro de ter lido isso num historiador ateu. Ele diz, olha, eu não acredito que Jesus ressuscitou, mas aconteceu alguma coisa no século I, que transformou um bocado de pescador numa força sem precedentes na história humana. Aconteceu alguma coisa. A gente sabe o que aconteceu. Jesus ressuscitou. É aqui que se encerra, então, o livro de Lucas. Lucas escreveu 2 livros, o Evangelho de Lucas e Atos. E ele escreveu esses 2 livros como uma coisa só, dividido em 2 partes. É como se fosse uma grande história dividida em 2 volumes. Ok? Então, o livro de Lucas e Atos foram escritos no mesmo período, pela mesma pessoa, para a gente ler em sequência. E agora em Atos, então, a gente vai ver a segunda parte da história que Lucas está nos contando. E nesses 11 versículos que nós lemos aqui, eu quero destacar 3 coisas então. Primeira coisa que nós vamos destacar, como é que foi o ministério de Jesus? Ok? Primeira coisa que nós vamos aprender hoje, como é que foi o ministério de Jesus. Segunda coisa, qual era o poder para Jesus realizar o que ele realizou, falar o que ele falou e ser quem ele foi. Segunda coisa, o poder de Jesus. Terceira coisa, qual é a missão da igreja de Jesus? Então, como foi o ministério de Jesus, o poder de Jesus, a missão da igreja de Jesus. Nós vamos começar nos versículos 1 a 3, aí vamos falar sobre o ministério de Jesus. Então, Lucas começa o seu livro se referindo ao livro de Lucas. Ele diz, escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. E aqui Lucas destaca 2 coisas muito importantes. Ele diz que o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, falou sobre tudo que Jesus começou a fazer, obras, e falar, palavras. Obras e palavras de Jesus. Essas 2 coisas sempre estiveram juntas no ministério de Jesus, como uma espécie de nó, ok? Nós não podemos separar aquilo que Jesus fez daquilo que ele falou, e nem o que ele falou daquilo que ele fez. Muita gente ama aquilo que Jesus fez. Ele curou as pessoas, ele acolheu as prostitutas, ele brincou com as crianças, ele resistiu aos fariseus. Mas muita gente não suporta aquilo que Jesus falou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Eu sou Deus, eu sou o Salvador, eu um dia vou julgar o mundo. Na nossa sociedade atual, as pessoas adoram Jesus, o que ele fez. Mas as pessoas não suportam as afirmações de Jesus. Não é à toa que muita gente diz, Jesus é bacana, o problema é a caravana. As pessoas adoram esse Jesus que
assim, é inócuo, é inofensivo, que só faz coisas bonitas, mas não fala nada polêmico. Mas o nosso Senhor falou coisas que apenas Ele falou. E nós não podemos separar as obras das palavras de Jesus. Você só vai entender quem é Jesus quando você unir essas duas coisas. Nós precisamos das palavras e das obras de Jesus. As palavras explicam as suas obras e as suas obras comprovam as suas palavras. Nós não podemos separar. O que Deus uniu, a gente não separa. Amém? Então, Lucas diz, no primeiro livro, ó Teófilo, eu escrevi sobre as palavras e as obras de Jesus. Eu quero que você leia de novo esse versículo 1 aqui comigo. Relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Começou. Lucas está começando o seu segundo volume, dizendo assim, o primeiro livro era sobre aquilo que Jesus começou a fazer e ensinar. Pela lógica, o segundo livro é sobre aquilo que Jesus continuou a fazer e ensinar, certo? Isso é lógico. Mas você vai se perguntar, mas Jesus some no capítulo 1. Como é que o segundo livro é sobre aquilo que ele continuou a fazer e ensinar? Porque, irmãos, Jesus não some no livro de Atos. Jesus permanece no livro de Atos, trabalhando através da igreja. O livro de Atos, nós chamamos Atos dos Apóstolos, né? Esse não é um nome original. Esse foi um nome dado posteriormente. E a gente acha que o livro de Atos é sobre os apóstolos. Não. É sobre as obras de Jesus, no poder do Espírito, através da igreja. Jesus ainda é o protagonista do livro de Atos. É Ele quem cura, é Ele quem restaura, é Ele quem liberta pessoas do diabo, é Ele quem salva pessoas através da igreja. Então não é assim, os evangelhos é sobre o que Jesus fez, agora a gente se vira. Não. É o que Jesus continua a fazer e a ensinar por meio da sua igreja. Ele não sumiu. E o que a igreja vai continuar fazendo então, meus irmãos? Obras e palavras. A gente continua as obras de Jesus e a gente continua a pregar as palavras de Jesus. Maravilhoso isso, né? Jesus não some. Inclusive, quando você para ler ali o capítulo 4, quando Pedro e João curam o aleijado na porta do templo, se você parar e tirar o nome ali de Pedro e João e colocar Jesus, você vai ver que é muito parecida a situação toda com os evangelhos. Há uma cura, os líderes religiosos ficam bravos, mas eles não conseguem resistir. Enfim, você para e pensa, parece que Jesus não foi embora da cidade, parece que Jesus continua em Jerusalém, ele continua na presença do Espírito por meio da igreja. Nós temos que entender isso então. Esse foi o ministério de Jesus, palavras e obras. Amém? Legal. Vamos continuar agora a entender um pouquinho sobre como é que Jesus pregou o que ele pregou e fez o que ele fez. Ok? Segunda parte, o poder de Jesus. Bom, Jesus fala algo para os seus discípulos. Versículo 3, depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo aos seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, lhes aparecendo durante 40 dias. Versículo 4, e comendo com eles, lhes deu essa ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram. Porque João os batizou com água, mas em breve serão batizados com o Espírito. Jesus diz, vocês têm uma grande missão para realizar, mas esperem. Esperem, não vão ainda, fiquem na cidade, porque vocês vão receber o Espírito Santo da parte de Deus. Para que é que o Espírito Santo seria enviado, meus irmãos? O versículo 8 diz, e receberão o poder do Espírito para serem minhas testemunhas. Ou seja, para a igreja continuar as obras e as palavras de Jesus, ela precisaria do poder do Espírito. E sem o poder do Espírito, ela não podia arredar o pé daquela cidade. Por quê, meus irmãos? Pare e pense um pouco. A missão que Jesus deu para a igreja é impossível de ser realizada. É impossível. Jesus pega um ajuntado, 120 pessoas, é o que a gente vai ver aqui no capítulo 1 de Atos, nos versículos seguintes, havia 120 discípulos. A maior parte esmagadora deles era iletrado.
pescadores, gente das profissões mais comuns. E ele disse, vocês vão por todo mundo, dizendo que o Messias judeu é o rei do cosmos, é o rei das nações. Que Deus, o Deus criador de todas as coisas, se fez homem, nasceu de uma virgem e morreu numa cruz romana. Você já parou para pensar assim, se você nasceu na igreja, a gente já acostumou a pensar nessas coisas, certo? A gente já nem fica tão chocado. Mas pare e pense um pouquinho assim. Isso é absurdo. Paulo vai dizer, o evangelho é loucura. Loucura. Como é que uma mensagem doida dessa pode ser pregada até os confins da terra? Impossível. A mensagem era maluca para aquela época e é para hoje pior ainda. Pior ainda. Humanamente falando, é impossível. E de fato, meus irmãos, humanamente falando, nem o melhor dos argumentos, da oratória, das programações, tem poder para convencer uma pessoa das palavras de Jesus. Ninguém de nós pode fazer qualquer coisa humanamente falando. É por isso que Jesus diz, não saiam da cidade. O Espírito Santo virá. E quando ele vier, ele dará a vocês poder para serem minhas testemunhas. Diante de um desafio impossível, apenas uma força sobrenatural pode nos capacitar. Jesus diz, fiquem, não saiam daqui, vocês precisam do poder do Espírito. E aqui, meus irmãos, eu quero fazer uma pausa, um parênteses. Há uma relação profunda entre o Espírito Santo e Jesus. Você só vai entender quem é o Espírito Santo se você entender quem é Jesus. E você só vai entender quem é Jesus se você olhar para o Espírito Santo. Nós precisamos entender a relação entre eles. Eu quero que você pare e pense na vida de Jesus. Uma vida maravilhosa. A gente olha para Jesus, a gente fica constrangido, não fica? Você fala, meu Deus, ele era tão bondoso, ele era amoroso, ele falava a verdade pura. Ele não pecou, ele não mentiu, não foi egoísta, não foi orgulhoso nunca na vida. Mesmo sendo um homem de 30 anos e solteiro, ele nunca foi inapropriado com nenhuma mulher. E aí a gente pensa, mas é claro, ele era Deus, né? Ele era Deus. E eu não sou Deus. Logo, eu nem espero ter o tipo de vida que Jesus teve. Porque ele era Deus, eu não sou. Esse pensamento é quase como se Jesus estivesse trapaceando. Você diz, ok, a Bíblia diz que Jesus foi tentado, mas assim, ele não foi tentado, assim. Deus não pode ser tentado. Não é isso que a gente pensa. Mas, meus irmãos, ele nunca trapaceou. Quando ele foi tentado, ele foi tentado. Quando ele sofreu, ele realmente sofreu. Jesus era 100% Deus e 100% homem. Pela sua natureza, ele tinha total acesso aos atributos divinos, ao poder divino. Mas o que é que Filipenses nos diz? Que ele se esvaziou de ser Deus. Ele só usou os poderes divinos para curar, libertar, somente em prol do outro. Somente. Quando ele foi tentado, Satanás disse, chame os anjos. Ele diz, não chama ninguém não. Eu preciso passar por isso. Jesus nunca usufruiu da sua divindade para não passar pelas dificuldades que nós passamos. Hebreus vai dizer que ele passou por tudo que nós passamos. Tudo. Ele foi plenamente homem. Ele teve que se esforçar para decorar a Bíblia. Ele teve que aprender a orar, suportar dificuldades. Nunca foi trapaça. Sempre era um homem ali, o homem Jesus Cristo. Ok, mas se então Jesus era totalmente homem, como é que ele teve aquela vida? Como é que você pode ser totalmente ser humano e não pecar? Mas ser justo, amoroso, bondoso, gentil, verdadeiro? Como é que você pode ensinar como ele ensinou, discipular como ele discipulou, expulsar demônios como ele expulsou? Aí entra o papel do Espírito Santo. Por que é que Jesus teve a vida que ele teve? Porque ele foi a pessoa mais cheia do Espírito que já pisou nessa terra. Por toda a sua vida,
Jesus foi cheio do Espírito. Ele veio na plenitude do Espírito. Toda a sua vida e a sua missão foi vivida e realizada no poder do Espírito. Aí você pode perguntar, mas Jesus não recebeu o batismo com o Espírito Santo só no Jordão? Não. Aquilo ali foi a unção pública de Jesus. Como os reis de Israel eram ungidos publicamente, aquela ali foi a unção pública de Jesus. Jesus sempre foi cheio do Espírito. Se João Batista era cheio do Espírito no ventre, Jesus não seria mais? Jesus sempre foi cheio do Espírito. Ele foi concebido em Maria pelo poder do Espírito e nasceu e viveu no poder do Espírito. E é por isso, meus irmãos, que a gente tem que entender Jesus para entender o Espírito e entender o Espírito para entender Jesus. O que é ser uma pessoa cheia do Espírito? Infelizmente, e os irmãos pentecostais mais clássicos vão concordar comigo, ser cheio do Espírito, infelizmente, tornou um sinônimo para ser esquisito. Para fazer o que der na sua cabeça e dizer, não, foi o Espírito Santo. Não. A pessoa mais cheia do Espírito Santo que já passou por essa terra foi Jesus. Ser cheio do Espírito Santo é ser como Jesus. Uma pessoa cheia do Espírito não é aquela que faz o que quer, que dá na cabeça. Diz, não, é que eu sou cheio do Espírito Santo. Não. Ela pode ter dons, pode fluir nos dons espirituais, amém, glória a Deus. Mas ela é como Jesus. Aleluia. O Espírito Santo nos transforma para nos fazer parecer como Ele. É sempre Ele. Você quer entender quem é o Espírito Santo? Olha para Jesus. Ele é a vida cheia do poder do Espírito. E é com isso em mente, então, que a gente pode entender agora o trecho final dos versículos 6 a 11. Então, os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram, será este tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Os discípulos estão empolgados pela ressurreição de Jesus, porque eles acabaram de ouvir a promessa. O Espírito Santo vai vir. A ressurreição dos mortos, maravilhoso. O Espírito Santo vai vir, que incrível. Para os judeus, esses dois sinais, a ressurreição e a vinda do Espírito, significavam algo. Significavam que Deus estava trazendo o seu reino e que Ele iria vencer de uma vez por todas os seus inimigos. Haveria novos céus e nova terra. Essa é a esperança judaica. Que no momento da ressurreição e da vinda do Espírito, Deus viria e venceria todos os inimigos. Para sempre. E eles perguntam, Senhor, é agora que o Senhor vai trazer juízo sobre os nossos inimigos? É agora que o Senhor vai restaurar todas as coisas, vai fazer uma nova criação? E o que é que Jesus responde? Não cabe a vocês conhecer tempos e datas. Ele diz, parem de pensar em datas. Olhem para algo melhor. E o que é que Jesus diz? Olhem para a missão que vocês têm. Parem de ficar olhando para o céu e lendo antigas profecias de Nostradamus. A gente tem crente que fica olhando profecias de Nostradamus para tentar entender quando é que Jesus volta. E cada nova tecnologia que sai é a marca da besta. Vai sair agora o Pix, né? Que é a nova forma de pagamento. Isso é a marca da besta. Irmão, para de pensar sobre isso. Jesus disse, para de pensar sobre datas e tempos. Isso quem define é o meu Pai. Vocês têm que pensar em uma coisa. Versículo 8. Em receber poder do alto e serem minhas testemunhas até os confins da terra. Eu cuido dos tempos. Eu cuido do começo, do meio e do fim. Eu cuido. Vocês têm uma missão. Olhem para ela. Parem de se preocupar com o que não é trabalho de vocês. Vocês têm um trabalho. Serem minhas testemunhas. Continuarem as minhas obras, continuarem as minhas palavras, esse é o trabalho de vocês. E aí Jesus então confirma mais uma vez, o Espírito Santo vai vir. E quando o Espírito Santo vem, algo acontece com a igreja. Eu não vou entrar no capítulo 2, no Pentecoste. Mas quando o Espírito Santo vem, o Espírito Santo transforma aqueles que o recebem. Meus irmãos, Jesus não quer que você fique olhando para a vida dele, dizendo assim, olha que vida admirável, olha o que Jesus fez. Ele não quer apenas ser admirado, ele quer ser imitado, seguido. Aí você diz, mas não dá. Versículo 8, receberão o poder do alto e serão minhas testemunhas. A verdade é que a igreja já recebeu tudo que precisa para realizar a missão de Jesus. A gente adora criar um caso assim, sabe o que é? Eu não tenho isso. Eu não saí do segundo grau. Mas, meu irmão,
Ele não disse, receberão formação, então serão minhas testemunhas. Sabe o que é? Eu falo errado, ou minha casa é feia, não quero receber ninguém aqui. A gente arranja tanto problema, tanta coisinha. Eu tenho vergonha, o que a pessoa vai pensar de mim? A gente arranja 1000 problemas. Quando Jesus diz, vocês já têm o poder que vocês precisam. Nós somos o povo do pós-Pentecoste. Você já tem a mensagem a ser pregada. Você já tem o meu envio cheio de autoridade. Parem de pensar em outras coisas. Foquem naquilo que vocês têm que fazer. É só isso que Jesus ordenou. Quando o Espírito Santo vem, meus irmãos, no capítulo 2 e todo o Novo Testamento, o que é que o Espírito Santo faz na gente? O que é que o Espírito, o que é esse poder do Espírito? O que ele produz em nós? Muito bem, primeira coisa, ele produz uma vida transformada. Ele produz uma nova vida. Ele produz um novo caráter. O poder do Espírito é para vencer o nosso ego, o nosso orgulho, o nosso ódio, a nossa lascívia. É poder para vencer os nossos vícios, pecados, para ter um relacionamento restaurado, para criar filhos de forma que agrade a Deus. É poder para uma vida transformada. Obras. Lembram bem? Poder para obras. Poder também para poder realizar aquilo que Jesus realizou. Milagres, ensinar, pregar. Obras. Segunda coisa que o Espírito Santo tem que fazer, ele vem nos capacitar para falar de forma poderosa e ousada de Jesus Cristo. Quando uma pessoa está cheia do Espírito Santo, ela fala de Jesus com autoridade. Obras e palavras. O Espírito Santo vem para nos capacitar a continuar aquilo que Jesus fez e ensinou. Esse é o poder do Espírito em nós, para sermos como Cristo e continuarmos a sua missão. E logo depois disso, meus irmãos, Jesus ascende aos céus. Versículos 9. Depois de dito isso, Jesus foi levado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu aos seus olhos. Jesus sobe aos céus, e os discípulos ficam olhando. Parece que passou um tempo, e eles olhando para o céu. E parece que eles passaram tanto tempo ali olhando, que teve que vir 2 anjos dizer, Galileus, o que vocês estão fazendo olhando para cima? O que vocês estão esperando? Vocês estão olhando para cima por quê? O Jesus que desceu, aliás, o Jesus que subiu, um dia ele vai descer de novo. Vocês têm uma missão para realizar. Parem de olhar para cima. Vamos fazer o que vocês têm que fazer. Meus irmãos, esse ascender aos céus aqui é muito importante, porque esse texto aqui é um texto muito simbólico. Ele é uma narrativa de sucessão. Esse texto, inclusive, alguns teólogos vão dizer que ele ecoa aquele texto de Elias e Eliseu, em que Elias passa o bastão para Eliseu e Elias é ascendido aos céus. Você já viu aquela corrida de bastão? Já devem ter visto, né? Geralmente são 4 pessoas, elas têm que correr, elas têm um bastão que elas seguram. Cada uma corre X metros e passa o bastão para outra e outro corre mais X metros e vai passando o bastão e assim por diante. Esse texto aqui, meu irmão, é Jesus passando o bastão para a gente, para a igreja. Jesus disse, realizei o meu ministério, enviarei o Espírito para vocês continuarem o meu, agora é com vocês. E eu serei com vocês até os últimos dias. Todos os dias de sua vida. Os discípulos olhando para cima. Os anjos perguntam, por quê? Vocês já receberam a promessa? Vão! Meus irmãos, muitos de nós ainda estão olhando para cima. Esperando, Jesus, o que o Senhor tem para mim? Ele já disse o que Ele tem para você. Jesus, qual que é a minha missão de vida? Ele já disse qual é a sua missão de vida. É ser testemunha dele até os confins da terra. Você não precisa de outra missão de vida. Um dos nossos grandes problemas, meus irmãos, é que a gente não entendeu isso e a gente tem uma missão própria de vida.
Senhor, o meu objetivo é ascender na minha profissão. Eu quero viajar o mundo. Eu quero ter uma família feliz. Eu quero ser um líder na igreja. Meus irmãos, nada disso é errado. Nada disso é errado. Mas nada disso é a sua missão de vida. Essas coisas são úteis, podem até ser boas, mas nenhuma delas é o fim para o qual Cristo te chamou. Nenhuma delas. Jesus já te deu uma missão de vida. Nós não temos que eleger uma missão pessoal de vida e dizer, Senhor, abençoa a minha missão. Não. Ele define a missão, você o segue. Nós o seguimos. A gente não tem que ficar chamando Jesus para apoiar e abençoar e realizar as nossas missões. Está invertido. Ele é o Senhor, nós somos os servos. Ele define, nós obedecemos. Ele chama, a gente vai. Meus irmãos, Jesus já nos chamou há 2000 anos a entregarmos as nossas vidas, planos, decisões em prol da missão que Ele quer realizar nesse mundo. Jesus tem um propósito. Ele quer ser conhecido nesse mundo. Jesus tem um compromisso com a glória dele entre as nações. E Ele está nos chamando para trabalhar e viver e testemunhar disso dia após dia. Todos os nossos sonhos pessoais, por melhores que eles sejam, eles podem se realizar ou eles podem não se realizar. E tudo bem. E tudo bem. Quando Paulo está escrevendo a sua segunda carta a Timóteo, nos seus últimos trechos, ele diz, Timóteo, eu combati o bom combate, eu corri a corrida, eu guardei a fé. E já me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, dará a todos aqueles que amam a sua vinda. Paulo tinha um senso de cumprir o que eu tinha que cumprir. Realizei o meu propósito, cumpri a minha missão. Meus irmãos, nem casar, Paulo casou. Acredito eu que ele encerrou seus dias sem um tostão no banco, abandonado. Para qualquer um de nós, ele seria um fracasso a vida dele. Mas ele dizia, não, o Senhor está me esperando com uma coroa. Irmão, ter uma casa não é ruim. Eu estou lutando para ter uma também. Casar não é ruim. Casei tem pouco tempo, é uma bênção. Todas essas coisas são boas. Nenhuma delas é a nossa missão. Nenhuma. Se você tiver tudo que esse mundo diz que é bom, mas não realizar a missão do Senhor Jesus, você não vai poder encerrar os seus dias dizendo, combati o bom combate. Não vai. Agora, se a sua vida for uma vida comum, se você viver de aluguel, se você não fizer as viagens dos sonhos, mas viver para realizar o que o Senhor Jesus ordenou, você vai encerrar os seus dias com um profundo senso de realização. Não apenas o céu vai te aguardar, mas eu tenho convicção de que muita gente vai te aguardar nas portas dos portões celestiais, louvando a Deus pela sua vida. Eu quero encerrar essa mensagem enfatizando algumas coisas, duas coisas. Que a missão de Jesus é um privilégio e uma responsabilidade de todos os discípulos, de toda a igreja de Jesus. Meus irmãos, o que Jesus tem para fazer nesse mundo, Ele vai fazer através da igreja. O que Jesus tem para fazer nesse mundo, Ele vai fazer através da igreja. Não adianta a gente esperar que Deus faça dos céus ao que Ele nos ordenou a fazer. Eu sempre dou um exemplo que isso ficou na minha cabeça. Às vezes a gente ia orar para comer e falar, Senhor, abençoa aqueles que não têm. Mas essa missão é nossa. O que Deus tem para fazer nesse mundo é através da gente. Você vai dizer, mas eu só tenho um pouquinho de recurso. Não, mas é isso que Ele quer. É só um pouquinho mesmo. Ele cuida de multiplicar. Teve um menino na multidão que já nos ensinou essa lição. Mas essa missão é nossa. O que Deus tem para fazer, Ele vai fazer pelas nossas mãos. Por isso é que Ele nos deu o Espírito Santo e o poder do Espírito. E a segunda coisa que eu quero enfatizar para encerrar
essa missão é de toda a igreja, não só dos pastores e líderes. Líderes têm uma função importante, meus irmãos. É instruir, é ensinar, é liderar. Mas quem é que realiza a missão? Todos. Meus irmãos, se eu puder orar por algo, é orar para cair essa cultura baseada em cargo. E em que a gente olha para uma pessoa e diz, o que você é? Só membro? Meus irmãos, só membro? Mas não é membro de um clube, é membro do corpo de Cristo. Só membro? Não, ele é um membro do corpo de Cristo. Tem cargo melhor do que esse, meus irmãos? Que cai essa cultura ególatra, que ama cargo, que a gente se contente em ser membro do corpo de Cristo. Isso é suficiente para Ele nos usar cheios de poder na missão dEle. Meus irmãos, você não precisa de um cargo, nem de um microfone e nem de um púlpito para realizar a sua missão. Não precisa. Você tem amigos, você pode fazer a sua missão. Você tem vizinhos, faça a sua missão. Você tem alguém que você pode ajudar, algum necessitado? Aí o espaço para a missão. Você tem filhos, esse é o seu maior campo missionário. Não diga, eu não tenho espaço na igreja. Qual outro espaço você precisa? Amigos, vizinhos, família, filho, esposa, marido. Há muito campo missionário para você. Há muito espaço para você. Deus já nos deu todo o necessário. Ele nos deu a palavra, o evangelho da salvação e o poder do Espírito Santo. Nós não precisamos de mais nada. Eu queria que a gente pudesse levantar para a gente orar. O apóstolo Paulo, em Atos 20, versículo 24, ele diz, não considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente eu puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar o evangelho da graça de Deus. Paulo está dizendo, minha vida não tem valor a não ser esse. Correr essa corrida que me foi proposta. E a gente vê lá em 2 Timóteo que ele realizou. Que exemplo. Paulo não tinha nada, meus irmãos, que a gente não tenha. Aliás, nós temos mais, nós temos a revelação completinha. Ele não tinha. Nós temos o mesmo espírito de Paulo, nós temos o mesmo evangelho da graça de Paulo, nós temos o mesmo chamado que Paulo. Eu não quero tomar muito mais tempo, mas se a Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, sair dessa quarentena a mesma que ela entrou, eu acredito assim de todo o meu coração que a gente vai ter desperdiçado o nosso sofrimento. Agora que tudo acabou, agora que teve que fechar toda a programação, ministério, um monte de coisa. Difícil, né? Eu sei, eu também estou passando por isso. É difícil, é duro. E a gente fica, Senhor, o que a gente vai fazer agora? E eu acho que Deus, na sua soberania, está purificando a igreja. E eu não estou dizendo que quem saiu da igreja é ímpio. Eu não estou dizendo nada disso. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que aqueles que ficaram têm que ter um olhar renovado para aquilo que a gente está fazendo. Meus irmãos, nós temos que nos perguntar, afinal de contas, para que é que a gente está aqui? E o Senhor Jesus já nos disse, nós existimos para fazê-lo conhecido, diariamente, por cada obra que a gente fizer, por cada palavra que a gente falar. Se a gente sair dessa quarentena, com essa lição aprendida, cada membro, cada líder, cada congregação, então, meus irmãos, essa quarentena vai ter sido uma vitória. Eu não tenho a menor dúvida disso. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós, como a Tua igreja, Pai, nós ouvimos a Tua palavra, nós ouvimos as palavras do nosso Senhor Jesus,
Pai, em primeiro lugar, nós queremos nos arrepender, Senhor. Nos arrepender, Pai, porque tantas e tantas vezes a gente perde de vista o que é que a gente está fazendo como igreja, Senhor. Tantas vezes, Senhor, que o que mais importa para a gente é o número, ou uma programação, ou um cargo, ou qualquer coisa, um evento. Senhor, a gente coloca tantas e tantas coisas, tantos entulhos que nos impedem de caminhar, Senhor. Nos perdoa por isso, Pai. Nos perdoa porque nós não temos autoridade para definir a nossa missão. É o Senhor quem tem e o Senhor já definiu. Nos ensina, Senhor, a olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Crer que Ele já realizou todo o necessário para que a gente vá, pregue o Evangelho a toda criatura. E Ele estará conosco todos os dias da nossa vida, Senhor. Que essa missão nos direcione, nos molde, nos inspire, Senhor, até que cada criatura debaixo desse céu conheça o nome do Teu Filho Jesus. É assim que nós oramos, para a glória do Teu nome, Senhor. Amém.